Bom, a gente ouviu aqui, e principalmente na fala do Paulo e da Roberta, ficou muito claro que pensar a educação para o trânsito, que quando você fala educação para o trânsito num contexto de educação transformadora, dentro de um congresso de educação, parece que caiu meio de paraquedas. Mas vocês conseguiram deixar muito claro que as abordagens que você faz para o trânsito estão ligadas principalmente com as transformações pelas quais as cidades vão passar. Se as cidades passam por transformações, é um indicativo de que a sociedade está mudando. E a gente tem hoje um ideal de cidade que a gente busca, e aí vocês trouxeram muito bem, é uma cidade mais amiga das pessoas, uma cidade que valoriza muito menos os carros, valoriza muito menos o espaço para o carro, que é efetivamente, se você partir desse ponto de vista e você olhar, estacionamento é a coisa mais inútil do mundo, é uma grande quantidade de espaço, e em cidades como São Paulo, um espaço valiosíssimo para você estocar carro, estocar metal. Né? E enquanto isso, as pessoas estão andando aonde? Em calçadas super estreitas e mal conservadas. Então, a gente isso eu acho que é um indicador muito claro de como a gente está construindo mal as nossas cidades e o quanto a gente precisa transformá-las para o futuro. E essa geração que a gente está formando através dessa educação transformadora tem a obrigação de se inserir de uma forma diferente da nossa nesse ambiente. Então, com esse contexto, eu queria trazer para a discussão o seguinte: a gente tem que mudar essa cidade. E acho que o principal problema hoje é a violência no trânsito, que demonstra uma sociedade violenta com a qual nós vivemos. Como é que a gente trabalha esses processos? O que a gente já faz dentro das escolas e o que precisa ser feito dentro das escolas para que esse jovem, sua família, se insere no mercado de trabalho, realmente valorize a vida e não seja um agente violento dentro do trânsito. Paulo, você pode começar? Posso sim. É muito interessante, até vou me apropriar aqui dos ensinamentos da Roberta Mantovani, que me ensinou muita coisa sobre educação para o trânsito nesse tempo. O que a gente defende? Né? A gente tem um processo de formação de pessoas, um processo de formação de cidadãos na escola. E isso é importante a gente valorizar. O que a gente quer dizer com isso? Que existem etapas no processo de formação, no processo de aprendizagem, que precisam ser olhadas e respeitadas. O que eu quero dizer com isso? Não adianta, por exemplo, a gente pegar uma criança de 6 anos de idade e querer ensinar para ela que o E cortado é proibido estacionar. Isso não faz a menor diferença para essa criança nessa fase de aprendizagem. O que a gente tem que pegar e olhar para uma criança dessa de 6 anos, que está criando o seu caráter, que está criando o seu conceito de cidadania? É mostrar para ela que compartilhamento de espaço público, o trânsito para essa criança é um compartilhamento de espaço público, é uma aquisição de autonomia, ela vai daqui a pouco começar a ter a sua bicicletinha para poder andar sozinha na rua, ela vai na casa do amiguinho, do vizinho a pé, e vai ter que tomar cuidado para poder atravessar a rua. Então, o que a gente tem que ensinar para essa criança são 2 conceitos principais: cidadania, o compartilhamento, a convivência em grupo, a convivência em comunidade, isso tem a ver com respeito ao próximo, e a questão da autonomia, de incutir na cabeça dessa criança o conceito de percepção de risco, que é o grande defeito que a gente tem hoje. A gente está em plena Semana Nacional do Trânsito, o tema da Semana Nacional do Trânsito é perceba o risco, proteja a vida, e tem muito a ver com isso. O que é perceber o risco? Se a gente se apegar a ensinar somente conceito técnico para essa criança, e não desenvolver nessa criança o conceito de percepção de risco, quando ela se deparar com uma situação que ela não viu, de forma didática, de forma formal, ela não vai saber reagir. Então, o principal conceito que deve ser ensinado para essa criança nessa fase, na construção do seu processo de cidadania, é o respeito ao próximo e é essa percepção de risco, que ela possa, com a sua própria autonomia, avaliar uma situação de risco, como, por exemplo, o risco de atravessar uma rua sozinho, e conseguir agir de forma apropriada, preservando a sua própria segurança. Eu vou pegar o exemplo de Campinas. A Roberta trabalhou na INDEC, que é o órgão que cuida do trânsito de Campinas. E Campinas, nos anos 80, acho que na virada ali dos anos 80 para os anos 90, tinha um dos trânsitos mais violentos do país.
a quantidade de mortes no trânsito de Campinas era bastante elevada. E a cidade, se não foi a primeira, foi uma das primeiras a receber um radar de velocidade. E esse primeiro radar de velocidade foi colocado num ponto da cidade, numa grande avenida. Ela tinha uma descida imensa e depois uma grande subida. E nesse ponto, quando chovia, acumulava água absurdamente. Era só chover, alguém que descia em alta velocidade perdia o controle, atravessava para o lado contrário da pista, batia de frente em outro alguém e alguém morria naquele ponto. Foi o primeiro radar que foi colocado em Campinas. Significa, a minha leitura significa que as pessoas não valorizavam a vida, não entendiam o perigo, que era um perigo conhecido na cidade, e que só começaram a tirar o pé quando eles eram multados, porque tinha um equipamento eletrônico que fazia isso. A gente conseguiu evoluir, Roberta, nesses últimos 20 anos, desde que os radares começaram a ser instalados, para que as pessoas tivessem um pouquinho mais de consciência, ou elas continuam inconsequentes e só tiram o pé no radar? Bem, eu vou dar um passinho atrás e retomar uma fala que a Ângela fez na apresentação dela, que é fundamental, que é pensar a necessidade da gente pensar esses processos educativos e que tenha essa capacidade de transformação dentro dos arranjos que eles são possíveis e da necessidade da intersetorialidade. Então, a concepção de pensar a educação para o trânsito como um tema que é um tema transversal, um tema contemporâneo e que dialoga com outros temas que são tão importantes, né, e tão desafiadores para o projeto de vida das nossas crianças, né? A possibilidade que nós temos de pensar isso de maneira integral a maior ferramenta que nós temos para conseguir fazer uma educação transformadora. E essa discussão transversal e essa integração desses vários temas que dialogam e que se colocam como desafios, né, à vida contemporânea, é que nos permite também fazer transformações culturais, que não são imediatas, elas têm tempo para acontecer. Né? Então, por isso, a gente conseguir aproveitar as oportunidades que nós estamos tendo hoje, de pensar os nossos currículos, de estabelecer habilidades relacionadas às áreas de conhecimento, a cada etapa da escolaridade e, por consequência, ao final da educação básica, ter esse currículo relacionado ao projeto de vida dos nossos alunos e ter esse currículo discutido com esses temas transversais, de forma a pensar a realidade em que se vive, como a gente pode agir sobre essa realidade, né? A ação, a questão que você traz, né, Ângela, que o Ramires também traz, é fundamental. E essa questão, essa questão da violência, ela vem e a gente tem a possibilidade de interferir nessa discussão da violência a partir dessa discussão e desse conceito. Uma discussão que é como a gente vive juntos na cidade, né? Como a gente vive juntos, cada vez mais urbanizados. Então, que escolhas a gente faz, que competências a gente precisa ter para fazer escolhas seguras, que cuidem de nós mesmos, que cuidem do outro, que cuidem do ambiente que a gente vive e que nos tornem capazes de debater, discutir, participar da construção desse ambiente, transformar esse ambiente. E a outra discussão é voltada à questão da violência. Então, se a gente olha para a discussão da percepção de risco, nós temos até hoje, né, aí chegando à discussão da questão da velocidade, nós temos até hoje muitas pessoas que transportam passageiros no banco traseiro sem uso do cinto de segurança. Né? Nós temos uma grande população, infelizmente, que controla o seu comportamento em relação à prática da velocidade, em relação à bebida direção, em relação ao uso do celular enquanto dirige, pelo efeito da fiscalização. Então, nós precisamos ter elementos fiscalizatórios, né? Isso é parte da gestão do trânsito da mobilidade de uma cidade. O Paulo consegue até fundamentar isso de uma maneira mais efetiva, inclusive, do que eu, mas nós precisamos ter, enquanto a gente tem esse quadro instalado de uma população que tem uma baixa percepção de risco em relação à questão da violência no trânsito, nós precisamos dar conta de construir um processo educativo que seja
contínuo, que seja permanente, que tenha efetivação dessas intencionalidades no decorrer da escolaridade. E não significa dizer, viu, Rui, que a gente não faça educação para o trânsito. A gente tem muita gente fazendo em muitos lugares e muitos projetos com muita qualidade, né? Ainda fazendo, a gente tem muito a superar. Então, acho que o desafio é trazer a educação para o trânsito para a discussão da mobilidade humana, e aí a cidade para as pessoas, né? Pensar o território para as pessoas, a discussão da mobilidade sustentável e a questão da mobilidade segura. Então, quando a gente tem uma geração, né, um grupo de pessoas cada vez maior que começa a pensar na cidade como uma cidade que precisa ser inclusiva, né, para a pessoa com deficiência, para o idoso, para a gestante com carrinho, né, eu passo a ter uma cidade melhor para todos nós vivermos, né, e passa por uma construção coletiva e política. É uma discussão coletiva e é uma discussão política. Então, a questão da velocidade, infelizmente, como outras questões que são fatores de risco no trânsito, que hoje colocam os nossos índices, né, na maneira como estão, infelizmente a gente não tem ainda superado, né? Eu vou jogar outro ponto para o Ramires e para a Ângela, e aí vou pegar um outro exemplo. Quando a cidade de São Paulo começou a implantar ciclovias, houve uma grande quantidade de pessoas que se opôs a isso. Ciclovias não, desculpa, ciclofaixa, que era simplesmente pintar uma faixa no asfalto, tirar uma área que era de estacionamento de carro e privilegiar o transporte de bicicleta. E, logicamente, quando você faz isso numa cidade que é altamente motorizada e violenta no trânsito, quando você coloca uma ciclofaixa na rua, vai demorar para o primeiro ciclista passar, porque as pessoas têm medo, as pessoas não estão acostumadas com isso, não tinha espaço antes. E aí a cidade começa a se revoltar, porque tirou vaga de estacionamento, porque o cliente não pode estacionar mais na vaga da loja, e aí você fica num processo em que você não consegue aumentar a quantidade de pessoas que utilizam a bicicleta, que é um transporte super seguro, super saudável, dentro de uma cidade que tem um trânsito violento, e você, portanto, continua mantendo um modelo automotivo em circulação. Como é que uma cidade educadora ou um território que educa consegue colocar para as pessoas que essas transformações elas precisam ocorrer? E, juntamente com o conceito dessa transformação, como é que você aplica intervenções urbanísticas para fazer com que as duas coisas ocorram ao mesmo tempo, para que, efetivamente, eu tenha o conceito novo de uma cidade mais segura, uma cidade para todos, e eu veja essa implantação ocorrer? Ramires, você pode trazer um pouquinho de experiência de Vitória? Olha, em Vitória nós temos esse dilema. É como que eu diminuo o espaço de carro para facilitar o transporte público e como que eu, por exemplo, nós tivemos uma situação que foi de difícil convivência inicial entre ciclistas, skatistas, caminhantes na orla e contando ainda que no final de semana ainda tinha questão de carro. E o que nós tivemos que fazer era acreditar que a convivência era possível. Sim, e começar a estabelecer espaços de diálogos entre esses atores e fazer uma concertação para poder definir com o coletivo, olha, nesse espaço nós precisamos conviver. Então, olha, o skate como é que vai ser? A bicicleta como é que vai ser? Né? Os pedestres como é que vão ser? E foi definido, não foi todo um processo aí de diálogo com a sociedade, eu estou tratando de um caso específico, né, para que a gente pudesse consertar e ver o que era possível. Né? E aí eu vou já um pouco de pensamento meio freiriano, quando falo que a gente precisa encontrar uma utopia possível, tá? E ir dando avanços. Sim, e em Vitória, esse desafio foi aparecendo em diferentes espaços. Né? Quando nós quisemos colocar o que nós aqui chamamos de linha verde, que é a faixa exclusiva de ônibus, nós conseguimos avançar alguns poucos quilômetros, não avançamos muito. Por quê? É a quinta cidade mais antiga do país, então as vias são estreitas e isso dificultou um pouco, mas é um processo de construção. Também foi um processo muito dialógico implantar o que nós chamamos aqui em Vitória de Zona 30,
tá? Que é alguns dentro de bairros onde voluntariamente os carros reduzem a velocidade para poder preservar a vida das pessoas naquele bairro, tá? Sem precisar introduzir a multa, mas sim a orientação. Levou meses, assim, em bairros onde nós começamos a fazer esse trabalho, até começar a obter alguns resultados e que as pessoas voluntariamente passaram a assumir um padrão de comportamento. Agora, tem coisas que as pessoas têm em um determinado espaço e não levam para outro. Nós temos um bairro que é muito interessante em Vitória, que se chama Jardim da Penha. Todo mundo respeita a faixa naquele bairro, não sei por quê. Quando saiu dali e passou para outro bairro, todo mundo esquece que precisa respeitar a faixa do pedestre, né? Mas ali os moradores conseguiram construir um pacto de convivência que naquele território eles obedecem essa noção simples de convivência, né? Então, me parece que novamente, é uma questão de a gente precisa ter uma utopia possível e mobilizar as pessoas em torno dessa utopia possível, tá? E trabalhar isso com diálogo, porque quando as pessoas compram uma ideia, aí é uma outra coisa, né? As pessoas, os munícipes não são consumidores de processos educacionais. A cidade é orgânica, ela educa ao tempo que se educa. E isso é um processo de concertação. Agora eu jogo a bola para a Ângela. E, Ângela, eu queria que você também fizesse o mesmo comentário sobre o mesmo ponto do Ramires, mas eu quero te colocar mais uma questão. É o caso de colocar nas crianças, desde seu processo de formação, que o que é melhor para todos, inclusive para você, e aquilo que é melhor para você nem sempre é melhor para todos? Eu fiquei pensando, né, das suas questões todas e os meus colegas aí respondendo, que acho que a gente está essa coisa da utopia possível, né, que o Ramires traz, para mim primeiro essa coisa de que os munícipes, os cidadãos, na escola a gente estabelece processos formativos intencionais, e aí nesses processos formativos, com mais intenção, acho que a nossa função é construir essa consciência de si, do território e do outro, que a gente coexiste nesse território, né? Então, nesses processos mais escolarizados, desenvolver essa consciência de que eu existo num determinado lugar, num determinado espaço, divido esse espaço com essas outras tantas pessoas, e que às vezes a gente tem interesses parecidos, às vezes a gente tem interesses diferentes, mas a gente coexiste. Nos espaços não escolarizados também ocorrem processos formativos, né? Que são um pouco induzidos por esses outros escolarizados. Então, à medida que a gente consegue fazer bem isso com os nossos estudantes, crianças, jovens, adolescentes, eles vão levando e multiplicando essa consciência de si, do outro, essa consciência do espaço, e modelar para os outros, né? Mas eu acho que a busca de parcerias e construção de canais de diálogo e de escuta com quem ocupa esses espaços também é uma experiência muito potente. O ano passado eu vivi uma experiência numa escola, que era uma escola de periferia, e que a rodovia atravessava o bairro, e tinha muitos casos de atropelamento, né? E o que a escola fez? Primeiro a escola juntou todo mundo, foi ouvir, e aí muitos alunos tinham experiência de perdas em função dos atropelamentos, e começaram a discutir como que nós, que estamos aqui, podemos ajudar a construir uma nova relação com isso. Então, de atravessar com segurança, então de buscar a segurança para mim e para os outros, né? Então, eles fizeram campanhas, eles começaram a fazer campanha na porta da escola, foram fazer campanha na rodovia. Então, essa multiplicação das boas experiências e dessa consciência do território e da responsabilidade que eu tenho compartilhada com os outros é vamos dizer, uma receita, né? Que a gente vê dando certo em muitos lugares. Acho que quando o Ramires fala de Vitória, quando a Roberta trouxe a questão da Rota das Bandeiras, que tudo isso é de trabalhar com experiências que ajudem a construir e desenvolver essa nova consciência de si e dos outros, do lugar ou da localidade onde eu estou, para poder multiplicar isso. E aí a gente vai transformando isso nesse ritmo que o Ramires veio falando, né? Quer dizer, os municípios a gente não vai fazer formação de todo mundo, mas as experiências e a vivência em espaços compartilhados
com segurança, com sustentabilidade, com autonomia, elas sim vão mudando a cultura, ainda que demore um tempo, a gente acredita nessa utopia viável aí para todos nós. Eu penso um pouco nisso. Paulo, quando a tecnologia 5G chegar efetivamente, tiver operacional no mundo, muito provavelmente ele vai viabilizar alguns avanços tecnológicos que hoje não são possíveis por causa da quantidade de dados que trafega numa rede celular de 4G. O 5G tem uma capacidade muito mais alta, então, por exemplo, uma das expectativas é que ele comece a viabilizar veículos autônomos. Se a gente tiver veículos autônomos em grande quantidade nas ruas, muito provavelmente a gente vai ter mais carros de compartilhamento e o transporte urbano vai depender de menos mão de obra. Portanto, a gente já fala logo de cara, quer dizer, você elimina quem trabalha com Uber, quem trabalha com táxi, quem trabalha com ônibus. Como é que a gente faz para essa cidade inclusiva, que uma hora isso vai chegar a acontecer, possa oferecer novas oportunidades para esses trabalhadores que vão ver seu trabalho ser extinto? E aí, como é que a gente faz para preparar esses jovens para que eles não dependam de trabalhos que, muito provavelmente, a tecnologia vai extinguir num horizonte que não é muito longo? Olha, justamente a minha última tela fala um pouco sobre isso, né? A gente, ao mesmo tempo que tem várias funções que estão se extinguindo, né? Eu vou dar uma que me vem na cabeça aqui rapidamente, da própria prefeitura. A gente tinha um ascensorista de elevador, que hoje não existe mais, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem funções que estão deixando de existir, a gente tem uma série de outras, né? Por exemplo, cientista de dados, né? Há 10 anos atrás, ninguém saberia o que é um cientista de dados. Hoje é uma profissão que está aí com bastante relevância no mercado. Então, eu acho que tem dois aspectos que eu queria chamar a atenção. O primeiro é justamente a gente fazer essa educação transformadora com foco no empreendedorismo. Eu acredito muito no empreendedorismo, que é a capacidade da criança, do cidadão, se adaptar, né, ao longo do tempo, se adaptar às situações que vão acontecendo, principalmente nesse mundo que tem mudado muito rapidamente. Então, eu acho que esse é um foco principal. E agora chamar a atenção para uma outra situação, que é um alerta, e isso tem trazido, isso tem me preocupado muito e tem preocupado outros gestores públicos da área de mobilidade, porque a mobilidade, principalmente, né, ela é uma das políticas públicas que avança mais rapidamente, principalmente em função da tecnologia. A gente tem os aplicativos, a gente tem aí os smartphones, as redes de dados, mas o que acontece? A população que ainda é dependente, principalmente em países como o nosso, né, e eu não estou falando de Europa, estou falando de Brasil, América Latina. Eu acho que a gente teve uma falha no sinal do Paulo. Paulo, a gente teve um corte no teu sinal. Se você puder voltar um pouquinho a sua colocação, a gente perdeu um trecho. Tivemos uma queda do sinal. Vamos lá, a gente retoma com o Paulo assim que ele se reconectar. E eu vou jogar a próxima pergunta, então, para a Roberta. Roberta, a pergunta da Elaine Eulália. Ela faz um comentário um pouquinho longo aqui, eu não vou ler ele todo, mas o que ela contextualiza a nossa situação hoje, atual, com relação a desemprego, violência e tudo mais. E aí ela pergunta o seguinte: quais são os desafios e projetos futuros para a educação no trânsito dentro dessas condições? Que é um pouquinho o que o Paulo vinha falando agora, né? Quer dizer, como é que você faz para você permitir que esses estudantes cheguem na vida adulta aptos a desenvolver atividades e não se verem sem trabalho por causa de uma queda, de uma extinção de emprego. Paulo, a gente volta já com você. Roberta, vamos lá. Você conseguiu me ouvir? Voltou. Eu consegui te ouvir não muito bem, desculpa. Falhou um pouquinho, então vamos lá. A pergunta... Então vamos lá. Paulo, como você havia caído, eu estava fazendo uma pergunta para a Roberta, mas ela também teve dificuldade de me ouvir. Então deixa eu fazer o seguinte, vamos reorganizar as coisas. Já que o Paulo voltou, deixa ele concluir o pensamento e aí eu jogo de volta a pergunta para você. Paulo, por favor.
Então, eu estava dizendo que a gente tem essa substituição das funções, mas uma grande preocupação nossa agora, principalmente nos países como o nosso, é a própria inclusão digital. A população que hoje depende do transporte público, né, e a gente quer chegar num dia em que a população vai ter escolha, né, se ela vai escolher o transporte individual, se ela vai escolher o transporte público. Hoje a gente tem muita gente que depende do transporte público. E essas pessoas estão lá na periferia, estão na área rural, estão nas regiões mais afastadas da cidade. E são pessoas que têm dificuldade econômica, né, financeira, para poder ter acesso a um smartphone. A gente passou por uma experiência aqui em São José de um projeto que a gente chama de uberização do transporte para deficientes, para atender a população carente, e a gente precisou fazer uma espécie de um workshop para ensinar as pessoas a pagarem as coisas que elas não utilizam no celular para poder abrir espaço. Então, um alerta que eu faço porque a gente olha muito para a questão da tecnologia, pensando muito na nossa situação, e a gente tem que olhar para a situação dessas pessoas também. Então, nos projetos de mobilidade, nos projetos de cidades inteligentes, a gente tem que levar muito isso em consideração, a dificuldade de acesso e inclusão digital da população mais carente, que é aquela que mais depende da cidade. A gente tem uma população, né, e a gente tem que, cada vez mais, no conceito de cidade inteligente, de cidade inclusiva, transformar a cidade e transformar a população numa coisa só. Todo mundo deve ter o mesmo direito a usar a cidade, todo mundo deve ter o mesmo direito a usar as políticas públicas da cidade. E, às vezes, a gente tem dificuldade de pessoas que não têm, por exemplo, condição de acessar e ir lá buscar o seu dinheiro do Bolsa Família e que tem dificuldade com o transporte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no desenvolvimento, e o conceito de cidade inteligente é o conceito mais moderno, é o que mais se fala nos congressos. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, né, de não esquecer e não deixar ninguém para trás. Então, esse é um grande alerta que eu faço, né, todo lugar que eu vou, eu participo de bastante comunidade de gestores públicos, e a gente sempre tem que estar focando nisso, né? A gente foca no desenvolvimento, foca na evolução, na tecnologia, mas sem deixar ninguém para trás. A gente sempre tem que lembrar dessas pessoas que são as menos favorecidas e que são as mais dependentes dos sistemas públicos. Era isso que eu queria chamar a atenção para esse conceito de revolução tecnológica. Legal. Então, antes de passar a palavra para a Roberta, deixa eu aproveitar o que você falou e pegar esse gancho e fazer uma propaganda interna aqui nossa. O Invoz, junto com a Quero Educação, há mais ou menos 2 semanas, iniciou um projeto chamado Internet pela Educação. Por quê? Porque a gente teve esse entendimento, ficou muito claro nesse período de pandemia, que faltou inclusão digital para os alunos, que antes não era tão relevante assim, porque estava todo mundo no ensino presencial, mas quando vai para o ensino remoto, essas pessoas são alijadas do processo de ensino. E o número que assusta é que 40% dos estudantes que estão matriculados em escolas públicas, no ensino básico, têm dificuldade de acesso, ou por falta de equipamento, ou por falta de internet, ou por uma internet numa banda não suficiente. Então, o Invoz e a Quero Educação iniciaram, então, um manifesto, tornando público essas dificuldades e tentando reunir, fazer com que as pessoas entendam o problema e se unam para que a gente comece a debater efetivamente o acesso gratuito e ilimitado a dados. Ou seja, efetivamente a gente precisa de começar a fazer esse tipo de ações em que a gente vê um problema, a sociedade se organiza e efetivamente a gente transforma, a gente educa, é a cidade que educa, para que as pessoas possam efetivamente perceber o problema e perceber também como elas podem atuar. Então, só reforçando, se você que está acompanhando a gente quiser participar, o endereço eletrônico é www.internetpelaeducação.com.br. Veja o manifesto e assine, caso você concorde, e eu tenho certeza que vocês vão concordar. Então, eu vou jogar para a Roberta agora que eu já fiz o meu jabá, agora eu vou jogar para a Roberta a seguinte questão, que é um comentário da Elaine Eulália. Elaine Eulália. Bom, ela contextualizou as dificuldades que a gente tem de desemprego, de violência e tudo mais, e ela faz a seguinte pergunta: quais são os desafios e projetos futuros para a educação no trânsito? Dentro dessa educação que ela é inclusiva, ela é para todos, ela beneficia todo mundo. O que a gente tem pela frente, Roberta? Bom, eu vejo que tem alguns desafios e eles são desafios que precisam ser superados. Um primeiro
Eu acho que é o desafio da gente olhar para o nosso próprio repertório e para nossas próprias memórias, porque a gente faz o currículo, a gente faz a educação a partir das nossas memórias, do nosso repertório. Né? Então, acho que o primeiro grande desafio é nós olharmos, se eu olho, por exemplo, para a minha família, e penso, se eu for pensar só a questão do motorista, por exemplo, de um dos papéis que a gente assume para transitar, né? O meu pai é o segundo condutor, eu sou a segunda condutora dentro dos condutores da minha família, por exemplo. Né? Se eu olho para a minha experiência, eu nasci em uma cidade de 8 mil habitantes, cuja a experiência, os desafios, a relação com a rua, eu brincava de mamãe da rua, né? Não sei se todo mundo, se todos os lugares a gente chama do mesmo nome, mas eu brincava de mamãe da rua na rua até às 11 horas da noite, quando minha mãe me chamava para ir dormir, porque no dia seguinte tinha escola. Então, a gente precisa olhar para as nossas referências, para o nosso repertório, né? Reconstruir e nos preparar para isso. É um desafio para a família, um desafio a gente envolver as famílias, porque quando a gente começa a fazer educação para o trânsito pensando nessa influência cultural, né, em pensar o modo como a gente se desloca, em pensar que a gente não precisa ser dependente totalmente do automóvel, que a gente pode ter cidades para as pessoas, que a gente pode morar em bairros e em territórios qualificados para a mobilidade ativa, a gente precisa ter a família envolvida com a gente, né? Esse é o segundo desafio. Então, eu tenho um primeiro desafio, que, ao meu ver, é a nossa própria formação, né, e de construir essa formação no momento em que a gente também constrói e pensa a educação como um todo, porque a educação nossa hoje é um desafio como um todo, né? Então, a gente pensar essa formação integrada. O segundo desafio é trazer a família, ter a família essencialmente construindo e percebendo e discutindo essas questões. A criança, ela leva esse repertório novo construído na escola da segurança viária, por exemplo, mas ela não pode ser a responsável por fazê-la, quer dizer, a gente tem que ter política pública também, e aí é política pública nacional, é política pública de estabelecer metas e processos que compõem a questão da educação para o trânsito, porque quando a gente vai para a área de trânsito, né, quando a gente vai para o setor, a gente faz uma discussão da importância de se ter educação para o trânsito, engenharia viária, fiscalização de trânsito, então um conjunto de elementos, né, e de políticas que favorecem a realização da educação para o trânsito. E nesse conjunto de políticas a gente tem a sociedade como um todo, todos nós fazemos parte do trânsito, né? Então nós precisamos nos enxergar e nos olhar, e o desafio de envolver a família. Acho que esses são os maiores desafios. E a gente não pode olhar esse desafio como algo que nos paralise, né, mas como algo que nos estimule a pensar, né, sendo desafiador, mas como algo que nos estimule a pensar nas melhores estratégias para esse investimento. Então, eu traria essas duas questões como questões bastante importantes. Bom, a gente estourou nossos 30 minutos, mas eu não posso terminar de encerrar essa palestra sem terminar a roda. O Paulo e a Roberta já falaram, e eu quero pedir, então, para o Ramires e para a Ângela fazerem as suas considerações finais, de uma forma bastante rápida, se possível, mas trazendo alguma percepção que complemente isso que a gente está tratando até agora e está livre para vocês. Ramires, por favor. Olha, uma coisa que eu acredito firmemente é que nós precisamos, enquanto sociedade, olhar o que nós queremos e refletir para tirarmos aquelas dicotomias que são paralisantes. Tá certo? Por exemplo, nós queremos que as pessoas sejam colaborativas, mas acreditamos que elas são egoístas. Nós confundimos cultura de paz com armistício. Então, nós precisamos tirar essas dicotomias que são paralisantes, construir uma visão potencializadora da nossa sociedade, dos nossos educantes, porque aí sim creio que nós vamos conseguir catalisar as energias das pessoas para construir essa utopia possível. Perfeito. Ângela, por favor, eu sei que você fez muita anotação.
Deve ter muito para falar, mas eu vou pedir para você ser rápido. Mas eu anoto porque para eu mesma não perder isso e poder usar isso depois em outras circunstâncias, porque a gente está aqui formando, mas também sendo formado, né, no contato com os outros colegas. Eu queria só aproveitar uma frase do Paulo, que tem sido uma frase que eu tenho usado muito no contexto da formação, que é de não deixar ninguém para trás. Né? Então, seja nos contextos formativos, seja no uso da tecnologia, seja na consciência do espaço, seja no uso das políticas públicas, né? Das políticas que são pensadas para essas comunidades, que a gente sempre tenha isso como um mote, né? Não podemos levar só aqueles que já têm facilidade, que já estão indo, que vão de qualquer maneira, com ou sem o nosso esforço, mas que a gente não deixe ninguém para trás, que a gente sempre tenha esse olhar para trazer aquele que tem menos acesso, que tem menos recurso, e pensar boas políticas e bons projetos, bons planos para essas pessoas, que são muitas, né, no nosso país. Lutar contra as desigualdades em busca da equidade, de todas as coisas, do trânsito, da escola, da alimentação, do acesso à cultura, ao esporte, de tudo. Ninguém para trás. É isso, e eu agradeço muito a minha participação. Obrigada, viu? Foi um prazer enorme. Eu que agradeço vocês e fico muito feliz porque demonstra que a gente fez uma escolha correta em selecionar família, trabalho e cidadania e focando na questão do trânsito como tema para a gente trabalhar ideias e debates, educação transformadora. Efetivamente, a gente conseguiu falar muito de transformação e tenho certeza que algumas pessoas devem ter ficado achando muito estranho quando o Paulo começou a falar de trânsito e agora entende por que a gente falou de trânsito nesse debate. Gente, muito obrigado a vocês todos e até a próxima.